A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo Joaldo Almeida. Esse é o Momento de Sabedoria. Extraído do livro do Dr. Mike Murdock, O Desígnio. Essa é a lição de número 25. As demais lições estão aqui em nosso canal no YouTube. O tema dessa lição é: os intercessores podem determinar o resultado de seu desígnio. Deus sempre responde à busca. A intercessão é a busca por Deus. Eu fico entusiasmado com o despertar do corpo de Cristo para uma vida de oração. O lugar de oração, o lugar secreto. Quando Deus é ignorado, o fracasso é inevitável. Quando Deus é buscado, o sucesso é inevitável. Deus não permitirá seu sucesso sem Ele. Reveja estes 7 exemplos de campeões que entenderam o poder da intercessão, o orar juntos por milagres. Primeiro, Pedro tinha o poder da intercessão. Pedro era um poderoso homem de Deus. Ele tinha andado ao lado de Jesus por 3 anos e meio. Tinha experimentado o fracasso pessoal e a restauração. Ele tinha a revelação que poucos homens tinham. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois bem, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 16, versículo 17 ao 19. E ainda assim ele foi mantido na prisão. Ele precisou de intercessores. Ele precisou dos outros. Leia Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Deus enviou um anjo e o soltou da prisão, porque os intercessores oraram. Segunda pessoa, o profeta Samuel foi o intercessor. Ele fez uma declaração poderosa: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12, 23. Ele sentiu que a falta de oração era um pecado. A oração é a única prova de humildade e de reconhecimento da nossa necessidade de Deus. Número 3, o apóstolo Paulo acreditava na intercessão. Por isso orava pelos outros. Paulo tinha uma mente brilhante. Ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha uma revelação importante. Ainda assim, ele escreveu ao seu protegido, Timóteo, a respeito de sua vida de oração e intercessão. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. 2 Timóteo 1:3. Número 4. Jesus orou a noite toda. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6, versículo 12. O contexto desse versículo mostra que ele estava sob um grande ataque. Ele escolheria seus 12 discípulos no dia seguinte. Vemos então que Jesus investiu horas em intercessão durante fases de batalha e durante tempos de tomada de decisão. Número 5. Jesus está intercedendo por você no céu. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. Número 6. O Espírito Santo está intercedendo por você na terra. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas.
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26 ao 27. Número 7. O desígnio de Pedro foi protegido pelas orações de Jesus. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, versículos 31 ao 32. Conforme lido no versículo, era claro que Jesus conhecia o inimigo de Pedro. Ainda assim, ele acreditava que Pedro não falharia por causa de suas orações. Jesus esperava que sua intercessão produzisse uma colheita. Pedro fortaleceria seus irmãos por causa de suas próprias orações atendidas. Aqui estão 8 chaves de sabedoria sobre a intercessão. Primeira chave: beleza, talento e favor não são suficientes para criar um desígnio de sucesso. Esther sabia disso. Ela era a mais bela mulher das 127 províncias e ainda assim não dependia de sua beleza física para obter as respostas. Ela pediu por um jejum. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Esther, capítulo 4, versículo 16. Segunda chave: a intercessão produzirá o que os relacionamentos não podem produzir. Esther não dependia de sua relação com o rei para ter sucesso em seu desígnio. Ela sabia que precisava de intervenção sobrenatural de Deus. Chave de número 3. A intercessão não é um substituto para o trabalho e produtividade. Ao contrário, ela faz com que os seus esforços sejam produtivos. Deixe-me explicar. Quando Esther pediu um jejum, não era para que ela evitasse encarar o rei. A sua intercessão serviu para influenciar o favor do homem em direção ao seu trabalho. Ao ligar-se a Deus, esperava que ele mesmo fosse à sua frente e tornasse os seus esforços produtivos. Chave de número 4. A intercessão não é um convite à desocupação e preguiça. A intercessão não gera apatia e falta de envolvimento. Ao contrário, ela é a segurança do envolvimento de Deus com sua vida. Chave de número 5. Nunca ore por qualquer coisa que você possa duvidar. Se eu não tiver base nas Escrituras para um pedido, eu me recuso a orar por ele. Isso mantém as minhas orações puras, precisas e de acordo com o desejo de Deus. Chave número 6. Aprenda a respeitar os intercessores que Deus já ligou à sua vida. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Eu levo muito a sério pedidos de oração. Entenda que a maioria das pessoas não acredita de verdade na intercessão. A maioria nem acredita que as orações realmente funcionem. Eu enviei milhares de formulários de pedidos de oração para amigos e parentes e ainda assim recebi somente uma pequena fração deles de volta. Isso indica que eles estão passando por um sucesso perfeito em suas vidas e não precisam de oração? Claro que não. Eles simplesmente não acreditam que as orações de um homem de Deus possam funcionar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Chave de número 7. Mantenha seu círculo de intercessores informados. Deus requer que você exponha suas necessidades para Ele antes que Ele se envolva. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Filipenses 4, versículo 6. Tiago instruiu: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Tiago 5, versículo 14 e 15. Quando você ora a vontade de Deus, a confiança e a fé vêm facilmente. Isso é importante. A sua fé é necessária para a resposta dele. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. 1 João 5, 14 e 15. O seu desígnio requer Deus. O seu desígnio requer pessoas, intercessores. Os seus intercessores influenciam fortemente o fluir de favores em sua vida. Quando você verdadeiramente respeitar a intercessão, verá os resultados espetaculares jamais experimentados em sua vida. Lembre-se, os intercessores podem determinar o resultado de seu desígnio. Se você já é meu intercessor, continue intercedendo pela minha vida. Eu estou intercedendo pela sua. Todas as manhãs eu tenho orado pelos meus seguidores nas redes sociais, bem cedinho às 5 horas da manhã, jejuado um dia da semana. Que Deus em Cristo te abençoe, compartilha esse conteúdo e abençoe outras pessoas. Um beijo no seu coração, graça e paz.